Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema da nossa aula é hemotransfusão, tá? Então, hemotransfusão, gente, é quando eu vou transfundir no meu paciente hemocomponentes ou hemoderivados, tá? Vamos tá citando a diferença desses dois. Então, é importante, gente, ressaltar que a hemotransfusão ela só será realizada quando não houver outra alternativa, né? Hemotransfusão não vai ser um tratamento de primeira escolha, tá? Ela vai ser um tratamento quando eu já utilizei outras alternativas e não deu certo, tá, gente? Quando é realmente necessário, tá? É uma decisão tomada em conjunta com o médico, com a família e com o paciente, tá? Se o paciente for lúcido, ele responde por si. Se o paciente não for paciente lúcido, eu tenho que estar orientando, eu tá tendo essa autorização dessa família, tá, gente? Da família ou do cuidador ou quem tem a guarda desse paciente, tá? Tem que ter essa autorização desse paciente por escrito. A maioria dos hospitais, já no momento da internação, no momento de uma cirurgia, já tem naquele próprio prontuário uma folha padrão, tá? Para o paciente ler e ficar ciente que aceita caso necessário, tá? É importante lembrar que tem algumas religiões, né, que não aceitam a hemotransfusão, por exemplo, Testemunha de Jeová é uma religião que não aceita. Então, tem que ser conversado muito bem isso com a família, tá? Tem que expor para a família os riscos, os benefícios, né? Se tem algum outro tratamento de escolha, tá? Isso tem que ser bem relatado. Então, temos que respeitar a religião, né? Principalmente quando não for risco iminente de vida, tá, gente? Quando não for risco iminente de vida, ou seja, o paciente ele não vai morrer naquele momento se não realizar a hemotransfusão, a família ela pode se recusar a ter esse tipo de tratamento, tá? Quando se recusa, é necessário ter por escrito, tá? Ele deixar no prontuário por escrito que ele não aceita, que ele está se recusando, que o paciente, né, ou o próprio paciente, que ele se recusa a fazer esse tipo de tratamento. Temos dois termos muito importantes, tá? Que é o hemocomponente e temos o hemoderivado. O que é hemocomponente? Hemocomponente, gente, são os produtos gerados a partir de quem? Do sangue total, tá? Por meio de quê? De um processo de centrifugação, de um processo de congelamento. Então, hemocomponente, ele vem do sangue total. O que seria o hemoderivado? São os produtos gerados a partir do sangue total, porém em escala industrial. Por exemplo, a albumina é um hemoderivado, tá, gente? Então, temos alguns tipos de hemocomponentes. Hemácias, plaquetas e creocipitados são exemplos de hemocomponentes, tá? Hemoderivados, por exemplo, a albumina é um hemoderivado, tá bom, gente? É importante estar ressaltando a tabela de compatibilidade, tá? Em caso de hemotransfusão desse paciente, tá? De transfusão desse paciente. Sempre olhar essa tabela, tá, gente? Então, eu tenho que evitar só pela minha cabeça. Eu acho que pode ser com tal. Então, evita, no momento de uma hemotransfusão, confere, pede para uma outra pessoa conferir antes de administrar aquele hemocomponente, tá? Lembrando, temos o doador universal, né? O doador universal é aquele sangue que pode ser doado para todos os tipos de sangue, é o O negativo, e temos os receptores universal. Receptor universal é aquela pessoa que pode receber o sangue de qualquer outra, né? De qualquer tipo, tá? Então eu coloquei essa tabela para vocês ficarem atentos, para vocês estudarem ela, tá? Compatibilidade, quem pode doar e quem pode receber de quem, tá? O que é a hemoterapia, gente? A hemoterapia transfunde somente o que meu paciente necessita. Então, se meu paciente ele necessita somente de hemácia, para que eu vou pôr para ele hemácia, plaqueta, criocipitado? Não, eu vou transfundir para esse paciente somente o que ele necessita, tá? Hoje já tem essa opção, tá, gente, dessa hemoterapia, ela diminui os riscos, tá? Ela minimiza os riscos da hemotransfusão, tá bom? Quais que são, gente, algumas indicações da hemotransfusões? Restaurar, né, e manter a oxigenação,
né? Repor o volume sanguíneo em caso de hemorragias grandes, quando o paciente perde em média 30%, tá? Do volume sanguíneo. Homeostasia, manter o equilíbrio, tá, gente, do corpo é muito importante. Temos algumas etapas. Quais que são, então, as etapas da hemotransfusão? Captação de doador. A primeira coisa que eu tenho que ter, gente, é o quê? Doadores. Não tem como eu ir lá e comprar numa farmácia o sangue. Não tem jeito, eu tenho que ter doador, né? Então, sempre na televisão, né, sempre internet, nesses locais, vocês podem perceberem que tem o que várias campanhas para o que para ter esses doadores, né, para chamar doadores. Então a primeira etapa é a captação de doadores, né? Depois a triagem clínica com essa pessoa que vai doar, né? Então será questionado para ela, será feito um questionário muito amplo para essa pessoa responder, tá? Após coleta do sangue, né? Depois que eu coletar esse sangue, eu vou fazer o processamento dele e vou fazer uma análise sorológica. Então, hoje, gente, o risco de estar se adquirindo alguma patologia por meio da hemotransfusão é um risco bem pequeno, tá? Porque esse sangue, ele passa por uma quantidade enorme de testes, tá, gente? Uma quantidade enorme de sorologias, tá? Específicas. Depois que eu realizar essa sorologia, depois da detecção que esse sangue ele está o que é ausente de qualquer patologia, ausente de qualquer vírus, né? Por exemplo, HIV, sífilis, entre outros. Eu vou fazer o armazenamento adequado e após isso eu vou estar realizando a distribuição, tá? Alguns exames, gente, que são realizados nesse sangue, né, que foi coletado desse doador, VDRL, sífilis, né, hepatite C, né, gente, hepatite B, anti-HIV, doenças de Chagas, né, também é realizado a tipagem ABO para ver qual que é o tipo, né, e qual que é RH. RH, gente, é positivo, RH é negativo, como que é isso, tá? Então eu coloquei aqui para vocês uma imagem de os testes que são realizados, tá? São realizados uma quantidade bem grande de testes para evitar problemas futuros para esse paciente que está recebendo, tá? Existe, gente, um risco? Sim, existe um risco pequeno, mas é claro que todo procedimento, né, um hemocomponente, pode sim apresentar um risco, tá? É importante eu citar com vocês, não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem que teve uma repercussão, que o Hemominas ele estava recusando, né, a aceitar hemocomponentes, né, aceitar doadores de sangue homossexual, né, gente? Então, por que que isso aconteceu, gente? Eles recusaram por um período quando eles tiveram uma relação sexual em até 12 meses, tá? Isso ocorreu, gente, por esses grupos, eles apresentarem um risco maior de contrair patologias, tá? Então, cientificamente, foi realizado o quê? Uma análise, foi identificado que esses grupos eles têm uma probabilidade maior de apresentar HIV, é maior nesses grupos, sífilis, tá bom, gente? Entre outras patologias, tá? Então, isso foi uma condição que quem questionou, quem que inseriu foi o Hemominas, né? Que faz essa coleta de sangue, né? Que faz esse armazenamento de sangue. Então, foi realizada, né, gente? Foi feita essa análise e esse critério foi inserido por causa desse grupo ser um grupo que realmente apresenta uma maior, tá? Uma maior prevalência, né, gente, de ter essas patologias, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui. Quando eu falar com vocês das hemácias, os concentrados de hemácias, tá? Eles são válidos por 35 a 42 dias. Então, após eu coletar, mesmo ele armazenado na quantidade, na temperatura correta, eles são válidos por um período de 35 a 42 dias, né? Eles serão armazenados em que? Em mais 2 a mais 6 graus, tá?
Indicações: anemias, hemorragias em média de 25 a 30% de perdas sanguíneas, tá? São algumas indicações. Concentrado de plaqueta, gente, os concentrados de plaqueta, ele tem uma validade muito reduzida, tá? Uma validade apenas de 3 a 5 dias, tá bom? Esse concentrado de plaquetas, eles têm que serem armazenados, tá? De 22 a menos 2 graus Celsius, tá? Indicações: leucemias, que tem uma redução das plaquetas, né? Alguns procedimentos cirúrgicos, quando a pessoa tá com uma plaquetopenia, tá? Uma redução drástica dessas plaquetas. O plasma, tá, gente? O plasma, ele se congelado entre 18, tá? A menos 25, ele será válido por 12 meses. Se ele for congelado inferior a menos 25, será válido por 24 meses, tá bom? Problema de coagulação também, indicação de plasma, tá? Algumas patologias hepáticas também, tá? O creocipitado, ele tem uma validade, graças a Deus, bem alta, tá? Uma validade de, em média, 1 ano, tá? Mas ele tem que ser armazenado a menos 20 graus Celsius. Deficiências específicas de fibrinogênio, tá? Insuficiência hepática, são alguns critérios que pode ser solicitado essa transfusão. Então, gente, o primeiro passo é eu conferir a prescrição médica, tá? Então, na prescrição médica tem que vir qual componente, qual a quantidade daquele componente que ele quer que seja transfundido no paciente, tá? E quando ele solicitar que seja hemotransfundido mais de um hemocomponente, por exemplo, ele quer que seja transfundido hemácias e plaquetas, né? Então, se for separadamente, ele tem que especificar qual a ordem, quem que ele tem uma prioridade para ser o que? Administrado primeiramente, tá? Lembrando, gente, quando esse médico for realizar essa solicitação, é importante que não é obrigatório, ele não pode simplesmente colocar essa prescrição, tá? Lá na prescrição que ele quer 600 ml de concentrado de hemácia. Ele tem que preencher, tá? O formulário do Hemominas, tá bom? Esse formulário, ele tem que ter o timbrado do hospital, né? Que trabalha. Esse formulário, ele é em 2 vias, ele tem que ser todo preenchido, tá, gente? Todo preenchido. Se tiver um item sem preencher, o Hemominas, ele já recusa, tá bom? Ele pede para refazer o pedido. Tem que ter a assinatura do médico e tem que ter também o carimbo, tá? São 2 vias, uma via vai ficar com ele, uma via vai ficar no prontuário do meu paciente, tá bom, gente? A segunda, né, a segunda etapa, eu tenho que selecionar os materiais. Então, para eu selecionar o material, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma amostra de sangue daquele paciente que vai receber o sangue, né? Então, que é o receptor. Para quê? Para eu estar enviando para a agência transfusional, tá? Para eles estarem realizando o quê? Essa detecção, né? Essa compatibilidade para ver qual que é o tipo sanguíneo daquele paciente, qual que é o RH daquele paciente, tá? Então, gente, eu vou estar coletando em média 3 ml, tá? De sangue daquele paciente. Então, olha, temos esses frascos aqui, tá vendo? Esses frascos aqui, temos eles de várias colorações, tá? Quando eu for realizar a coleta de sangue para realizar a tipagem sanguínea, né, daquele meu paciente, eu tenho que inserir aquele sangue no frasco da coloração roxa, tá, gente? Ó, ele aqui, ele já vem pedindo, né, o nome, quem coletou, a data, o horário da coleta, tá? E pede até 4 ml, mas 3 ml é suficiente, tá? Então, olha só, gente, tem que ser, eu vou colocar aqui pra vocês bem pertinho, ó. Tá vendo? Ó, ele vem com os locais para ser inserido, tá? Quando, gente, não é possível escrever tudo na tira, tá? Eu posso inserir no restante do frasco. Porém, eles não aceitam eu pegar, por exemplo, uma fita crepe, escrever nela e colar no frasco, tá? Eles não aceitam. Tem que estar escrito no frasco, com aquelas canetas igual a gente escreve em CD, tá, gente? Então, o frasco
roxo, tá? É o frasco. Por que que é o frasco roxo? Dentro desse frasco, tá vendo umas bolinhas lá dentro, gente? Olha, dentro dele, ele já tem o quê? Anticoagulante. Então, aquele sangue, ele não vai coagular nesse transporte, tá bom? Então, eu vou estar coletando, eu vou colocar aqui o horário que eu coletei, o nome de quem coletou, tá? O local que eu coletei, a hora, o nome do paciente completo, sem abreviatura. Então, eu não posso colocar nome Maria José. Não, porque tem um monte de Maria José no mundo. Eu tenho que colocar Maria José da Silva Pereira Parará. Entendeu? Tem que ser o nome por completo, tá bom, gente? Então, lembra, o frasco azul. Só para curiosidade de vocês, o frasco vermelho que eu tenho aqui, ele é utilizado para sorologias. Por exemplo, quando tem acidente com material, pérfuro cortante, material biológico, né? Coleta o sangue, que ele faz a separação aqui, tá bom, gente? E a gente faz a coleta do soro desse paciente. A gente faz a coleta do sangue, ele vai separar e vai fazer o exame pelo soro, tá? Então, o vermelho é para isso. Tá vendo que ele é bem maior por causa dessa separação, tá bom, gente? Então, cada frasco é específico, tá, gente? Então, após eu fazer essa coleta no meu paciente, né? Eu datar, eu colocar todos os nomes, tudo que é necessário nesse frasco. Vou colocar ele dentro de uma caixa de transporte. Essa caixa de transporte tem que estar com o termômetro, tá? Vou inserir ele. Ele nunca vai ficar, gente, diretamente sobre o gelo. Eu vou estar colando ele na parede daquela caixa térmica, tá? Olhando bem a temperatura. E vou estar realizando o que? Essa transferência para a agência. Se a agência for dentro da minha instituição que eu trabalho, fica mais fácil, né? Eu vou rapidinho e levo e eles fazem a coleta. Se não for, se for em outra instituição, tá? Eu vou pedir para o transporte do meu hospital, quem for, para estar levando até essa agência, tá? Quando chega na agência, gente, eles conferem todos os pedidos, tá? Realiza a tipagem sanguínea do sangue daquele paciente que eu enviei, tá? E aí separam a bolsa. Esse processo, ele dura em média, gente, 1 hora e meia, tá? Então, após 1 hora e meia, eles recebem eles liberam a bolsa pra gente, tá? Lembrando, se for num caso de urgência que o paciente não pode realizar essa tipagem, o médico ele tem que autorizar, está ciente que não foi realizada essa tipagem, tá? Por causa dos riscos, e aí libera o sangue para quem, gente? O doador universal, tá bom? Então, após isso, gente, eu tenho que o quê? Puncionar o meu paciente, tá, gente? Então, eu não posso deixar o meu paciente para puncionar quando o meu sangue chegar. Eu tenho que deixar esse paciente puncionado, tá? Sempre eu vou puncionar com um catéter de um calibre maior, tá? Em média 18 a 20, tá? Porque senão o sangue não corre, tá? Então, é importante a gente estar lembrando disso. Evitar de fazer outras medicações naquele acesso onde será inserido o sangue, tá? Manter ele só salinizado, né, com uma solução fisiológica, com uma água biodestilada, conforme está na prescrição, para até eu aguardar o sangue chegar, tá bom, gente? Então, após eu puncionar, eu vou separar todo o meu material, né, que eu preciso para punção, que eu deixei para vocês tudo relatado na apostila. Vou separar o equipo. Quando o sangue chegar, tem que estar tudo pronto. Lembrando, gente, o equipo de hemotransfusão é um equipo específico, tá bom? Não é qualquer equipo, tá? É um equipo específico, ele tem um filtro de barreira, tá? É um equipo específico para estar realizando essas transfusões, tá? Orientar sempre o meu paciente, tá, gente? Sempre manter ele orientado. Então, tem que evitar que o meu sangue chegue e o meu paciente ainda não tá puncionado, tá? O acesso venoso, gente, puncionado, ele somente poderá ser infundido antes da hemotransfusão, o quê? Soro fisiológico, tá? Recomenda a gente evitar o máximo possível de administrar outras medicações naquele acesso, tá, gente? Só em casos extremos mesmos, quando o paciente não tem um outro acesso, ele está apenas com o acesso central, aí sim a gente pode avaliar risco-benefícios, mas quando tem umas outras possibilidades não é indicado, tá? Quando o sangue chega, gente,
Esse sangue ele pode ficar no máximo 30 minutos em temperatura ambiente, tá? Após 30 minutos, ele não pode ficar mais, a gente perde aquele componente, tá bom? Isso é um dos motivos para que o paciente esteja todo preparado com a chegada do sangue, tá? Preparar esse paciente, né? O paciente orientar o paciente, né? Orientar o paciente a informar qualquer sensação diferente. Então, a hemotransfusão é algo que tem que ter um critério maior, tá? Tem que ficar o que é à beira-leito, principalmente naqueles primeiros 15 minutos, tá? Avaliar os sinais vitais, observar se tá tendo o quê? Alguma alteração, se tá tendo alguma alteração de sinais vitais, de temperatura, tá? Então, gente, lembra, antes da hemotransfusão, pedir para um colega olhar, eu conferir sempre que possível, o máximo que possível, aquela compatibilidade sanguínea, tá? Será registrado em alguns livros padrões do hospital, tá? Reação, hemocomponente, o número da bolsa, tudo. Vou preparar a bolsa, tá, gente? Manter o paciente em posição semifole, é importante manter aquele paciente semi-sentado, tá? Até mesmo que melhora o padrão respiratório. Comunicar ele todo o procedimento que será realizado, observar os 6 acertos, né? Medicação, hemotransfusão correta, a dose certa, o cliente certo, tá, gente? Se errar e errar a compatibilidade é um dano muitas vezes grave, tá? A hora e a via, tá? Avaliar sempre a rede venosa daquele paciente, verificar sempre os sinais vitais, tá? Antes da hemotransfusão, tá? Durante a hemotransfusão e após. Então, caso não alterado, gente, eu vou iniciar a hemotransfusão. Então, como que é feito essa monitoração dos sinais vitais? Eu monitoro por 15 minutos, da seguinte forma, né? Antes da hemotransfusão, 5 minutos após, 10 minutos após e 15 minutos após, tá? Qualquer alteração de sinais vitais, a hemotransfusão deve ser o quê? Parada e deve se comunicar ao médico, tá bom, gente? Sempre manter, gente, né? Luva, sempre manter o que? Óculos de proteção, tá? Estamos lidando com o que? Com material biológico, não pode esquecer disso, tá bom? Gente, é recomendado que a hemotransfusão ela seja iniciada bem lenta, tá? Deve ser iniciada a 2 ml por minuto, tá? Não ultrapassando 15 ml nos primeiros 5 a 15 minutos de infusão. Por que ela tem que ser iniciada lenta, gente? Para perceber se aquele paciente está tendo alguma reação, está tendo algum problema, ok? Então, ela é iniciada lenta e vamos aumentando ela o quê? Gradativamente, tá? Temos o tempo, tá, gente? Que esse hemocomponente ele pode ser administrado no meu paciente. Então, concentrado de hemácia, gente, cada bolsa ela pode ser administrada no meu paciente no mínimo de 2 horas e no máximo de 4 horas, tá? Então, deu 4 horas que tô ali com o meu paciente. Ai, meu Deus, meu acesso que eu peguei, né, que eu funcionei, era um acesso tão ruim, tão fraco, não correu nem a metade da bolsa. Infelizmente, eu tenho que descartar essa bolsa. Ela não pode ultrapassar 4 horas naquele paciente, tá? Plaquetas pode correr o que? Aberto, pode correr livre, tá bom? Em até 1 hora. O plasma fresco congelado também 1 hora. Criocipitado costuma levar de 1 hora a 1 hora e meia, ele também pode correr aberto, tá? E os fatores de coagulação em bolos, direto, tá? Por exemplo, fatores de coagulação, vou dar um exemplo para vocês, pacientes com hemofilia, tá bom? Essa hemotransfusão, gente, pode ser realizada em ambulatório? Sim, tá? O paciente não precisa estar internado para estar realizando uma hemotransfusão. Se for necessário realizar em nível ambulatorial, ele pode ser sim, tá? Então, recomenda fazer todo esse processo, igual eu falei para vocês, idênticos, tá? E após aquela hemotransfusão, eu tenho que observar o meu paciente, tá? No mínimo 30 minutos, tá? Então, antes de eu estar liberando aquele paciente, eu tenho que observar se ele vai apresentar alguma reação no mínimo 30 minutos. A maioria dos ambulatórios costuma deixar esse paciente por um tempo maior, 1 hora, 1 hora e meia, tá? Mas o mínimo é 30 minutos de observação após o término da hemotransfusão, tá bom? Após, gente, acabar a hemotransfusão. Depois que acabou a